gente vê dentro das igrejas. Poucos servem, muitos usam. A gente vê dentro da igreja. Aonde está a fé desse povo? Porque a fé, para servir, é aquela fé que eu agrado, sou agradado. Eu faço isso para agradar a Deus, porque eu amo a Deus. Então eu tenho fé que eu vou fazer o melhor para Deus. E Ele vai se agradar mais de mim. Então, se você começar a servir no mesmo top que você pede, você vai ver que o equilíbrio vai ser total na sua vida. Porque às vezes, irmãos, veja aqui, olha para mim. Às vezes você é requisitado para fazer uma coisa na casa de Deus. Aí você diz, mas o mais e o porém é uma desgraça na vida do crente. É uma desgraça na vida do crente. Por quê? Porque a maioria das pessoas podem, mas muitas pessoas não querem. Sabe? Se eu disser para você aqui, nós vamos fazer aqui uma semana de oração para poder colocar o ano de 2024 nas mãos do Senhor. Essa é a condição? Não, essa não é a única condição. Já está na mão do Senhor desde que Ele criou a terra. 24, 25, 30, 200, desde que Ele criou a terra. Mas é uma questão de a gente se aproximar. Tudo com Deus é uma questão de interação. Aí vão falar assim, olha, vamos colocar aqui uma lista, quem pode vir na segunda? Aí eu não posso, porém eu tenho que trabalhar. Na terça, aí quando você vai vir quinta e sexta, o resto ninguém mais pode. Poder pode, não vem porque não quer. Porque o mas e o porém está no meio disso tudo. E o que Deus mais quer é ver a disponibilidade de cada um. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nas mãos de Deus, não é o que você tem, sabe? Nas mãos de Deus, é o que você quer fazer. Porque às vezes você tem algo nas suas mãos e só quer fazer aquilo que você sabe fazer. Mas o mais interessante é você aprender a fazer aquilo que você não sabe fazer. Eu disse na quarta-feira aqui uma coisa que é impressionante. Eu vejo muita gente sendo pastor hoje em dia. Vejo muita gente. Eu vim de igreja batista, que para ser um pastor na igreja batista, primeiro você tinha que passar pelo crivo de ser um seminarista. E quem separava um seminarista era a igreja, era o pastor da igreja. Que olhava, um ou dois, via que aquele irmão tinha uma chamada, a igreja era levada à reunião e aprovada pela igreja de enviar esse irmão, irmãos ou quantos, para o seminário. Não era assim com a rodo que tem aí fora, não. Sabe? E aí a pessoa ia, depois se formava. Aquele seminarista dava expediente na igreja, atendendo, falando, ajudando o pastor. Era tipo uma tarefa. Eu tive que fazer estágio. Como fiz o meu seminário, eu tive que fazer estágio. Eu tive que estar presente. Eu fui fazer algo que eles chamam de laboratório. Eu tinha que estar num gabinete com o pastor acompanhado, depois sem o pastor eu ficava, sabe? Eu tinha que trabalhar na administração da igreja, aprender como é que fazia dízimo, abertura de igreja, abertura de licença de igreja. Eu tinha que saber como é que fazia uma abertura de conta, né, através do CNPJ, porque era Brasil, aqui não tem isso, aqui é só com um tax ID, essas coisas todinhas. Nós tivemos que aprender sobre leis, tivemos que estudar leis. Nós tivemos que estudar comunicação, por quê? Porque eu fiz um seminário que veio da Califórnia. Mesmo ele sendo trabalhado em linguagem portuguesa, tinha todos os créditos da faculdade da Califórnia. E a faculdade exigia tudo isso. Por quê? Porque eles consideram que um pastor é um homem público. Ele tem que lidar tanto com uma autoridade como um irmão mais simples possível. Ele tem que ter uma comunicação variada, entendeu? Assim, tipo que possa subir e descer, de repente, na cultura de cada pessoa. Mas entender das coisas. Sempre fui educado. E eu vejo pastores hoje em dia, meu irmão, ele não sabe nem falar. Ele não sabe nem se expressar. Não é questão de ignorância cultural, é uma questão de aperfeiçoamento. Você, quando é levantado um obreiro numa casa, eu vejo aqui eu vejo agora o Jeter corrigindo a gente num bom sentido, nas letras, na melodia. Eu digo, gente, eu paro para ouvir, porque eu não sei. Eu sei um básico muito básico, conheço alguma coisa, mas eu tenho que começar a aprender com alguém que sabe mais do que eu e admitir que isso acontece, alguém que tem ouvido. Eu não toco de ouvido. E eu aprecio muito bem quem toca de ouvido, porque não está preso a nada. É só ouvir, já sabe. Então eu começo a querer sugar um pouco, eu pergunto a ele, olha, tem uma coisa que eu não estou entendendo, e pergunto
qualquer outro. Por quê? Porque não é uma questão que eu sou um pastor. Não estamos falando de pastoreado, estamos falando de música. E a gente tem que ser humilde o suficiente para poder ouvir quem sabe mais do que a gente. Porque é a única forma de aprender é aprendendo com quem sabe mais do que a gente. Então, em sentidos diferentes, mas em sentidos. Então nós temos que crescer. Eu vejo pessoas sendo levantadas pastores, eu não estou entrando em detalhes de ninguém. Eu estou apenas vendo que quando a gente olha pela conduta, quando você entra numa igreja, você, irmão, tem que avaliar primeiro o contexto da igreja. Como a igreja é administrada, como a igreja é organizada, como a igreja é limpa. Porque tudo isso é questão de administração pastoral. E eu disse que o pastor não é um pregador. Criar esse rótulo, aquele que prega é pastor, não é. É mentira. A Bíblia não diz isso. Todo pastor tem que pregar. Não. Pastor é para pastorear pessoas. Ele prega por quê? Porque ele é um ensinador, mas tem outros ensinadores. Mas aí acham que porque as pessoas têm uma falácia bonita, e conhecem Bíblia, decoram Bíblia, porque, irmão, eu não consigo decorar a Bíblia. Eu nunca fui bom decorador, sabe? Decorar. Não, eu conheço texto, mas tem gente que decora tudo. Fala texto, versículo, e eu não sei, eu não faço isso. Mas uma coisa eu faço. Aquilo que eu aprendo, eu vivo. Então, eu não sou artista. Eu prefiro viver do que decorar. Não estou dizendo que quem decora é artista. Então, falácia é muito bonito. Mas não é o que Deus quer. Deus quer quem vive. Aí nós citamos, nós falamos das pessoas que adoram de olho fechado, olho aberto, levanta a mão, levanta. E não é isso que Deus busca. A adoração que Deus busca é de dentro para fora. Ele avalia o interior, não é o exterior. A fé, irmão, às vezes é levada em tudo isso, mas só para poder se pedir. Entendeu? Então eu acho que toda vez que Deus separa alguém para algum propósito na igreja, mesmo que você não conheça, eu acho que você, ou se você conhecendo, mas não conheça, você tem que se aperfeiçoar naquilo que você vai fazer. Porque aí tem aquele jargão, para Deus tem que ser o melhor. Você entendeu? Mas às vezes as pessoas usam porém, mas eu não sei. Você quer ver como é que são? Existe um espírito diferente. Vamos ler, tem um texto básico e depois vamos ter o texto que a gente vai trabalhar nessa manhã. O texto básico é aquele ali, Números 14, 20 ao 24. Números 14, 20 ao 24. Esse é o texto básico. A gente vai entender o porquê de um espírito diferente. Números, capítulo 14, versículo 20 em diante. E disse o Senhor, assim a palavra do Senhor, e disse o Senhor, conforme a tua palavra te perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que vieram a mim, que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram a minha voz. Não verão a terra de que seus pais a jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Vou explicar para vocês isso. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele havia um outro espírito, guarde bem isso, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Esse é o 24, não é isso? Herança. Deixa eu explicar então para você. Aqui é aquela fase que Moisés separa 12 espias. Tá? É lá no 13, a gente vai lá para o 13 daqui a pouco. Eu já estou no 14. 10 espias, manda olhar a terra. Só que eles voltam, eles trazem uma mensagem diferente. Aí eles influenciam o povo, o negativo. O porém chegou ali, você vai ver o porém lá atrás. Mas aí Caleb levanta e diz, não, se Deus prometeu a terra aos nossos pais, nós vamos possuir. Aí o próprio Senhor diz, em Caleb existia um espírito diferente. Ou ele diz o espírito
tiveram uma nomenclatura como essa. É Caleb e Daniel. Daniel tinha, a palavra de Deus diz que Daniel tinha um espírito de excelência. Foi o que eu falei esta manhã. Espírito de excelência, tudo que você fizer, mesmo que não conheça, o Senhor vai te capacitar e você vai fazer o seu melhor. Porque quando Deus separa você, a mim, para fazer algo, mesmo que a gente não saiba, a gente vai ser educado, vai ser ensinado. E aí, o fazer o melhor com excelência não depende de Deus, depende de nós. Ouviu? Depende de nós. Então vamos lá agora para esse texto, o principal texto que a gente vai trabalhar nessa manhã, que está em Números 13. Agora vou pedir para alguém que possa ler para mim. Números 13, é um capítulo anterior, do 17 ao 30. E quem pode ler para mim com voz de locutor de rádio da Itatiaia? Itatiaia todo mundo conhece, né? Em Minas Gerais? Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha. E vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos, e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Você escreveu 20. Vai até o 20. 17 ao 20. Já foi todo? Sim. Eu pensei que era um texto assim, e até o 30. Mas escreveu 20. Eu falei 20? Então 30. É que eu gostei da voz do Jé. A voz está boa. Passou o teste. Continua, por favor. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, à entrada de Ramate. E subiram para o lado do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificado 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E chamaram e vieram a Moisés, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade fortificada e muito grande, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Quando a gente olha para esse contexto de Números 13, a gente começa a entender o quanto nós, porque nós somos descendentes desse povo que está aqui. Se a gente olhar para a terra prometida no contexto de hoje, é para onde nós iremos quando formos arrebatados.
uma outra terra. A Bíblia diz, no final do capítulo do livro de Atos, que uma nova terra vai ser construída. Né? E essa terra ela vai ser totalmente direcionada pelo céu e nós habitaremos nela. E nós iremos reinar com Jesus nessa terra. Nós seremos o príncipe dessa terra e seremos o administrador dessa terra. Nessa terra não haverá dor, nós não vamos ficar no céu, irmão. Irmão, o céu não é para a gente, mas a nova terra, só você lá nos capítulos de Apocalipse. Uma nova terra será feita e nós habitaremos nessa terra. E essa terra vai ser aqui mesmo. Só que essa que está aqui vai ser toda destruída. Toda destruída. E uma nova terra vai ser. Porque essa era a intenção de Deus. Só que não vai ter mais governo humano. Vai ser governo de Deus nessa terra. É onde nós vamos habitar. Ali as feras não se atacarão, os bandidos não existirão, os cânceres da vida não existirá. Tudo isso que é ruim não vai existir. Porque nós teremos um governo totalmente direcionado por Deus. Mesmo com Deus. E nós teremos uma incumbência. Então, se você pensa de ir para o céu, deitar numa cadeirazinha de balanço, uma rede, ficar balançando, você está em burro d'água, estão te ensinando errado. Você vai continuar servindo ao Senhor. O que nós fazemos depois de aceitar a Jesus é nos preparar para aquilo que vai vir no futuro. A gente não vai ter uma vida assim, dizer assim, nós vamos viver agora no palácio. A concepção humana é muito materialista. Não é isso que é o céu. Tá? Não é isso, nós daremos conta, nós devemos servir com o Senhor. Mas não é o nosso foco. O foco aí é que Deus prepara aí, através de Moisés, uma visão nova. Uma visão de conquistar uma terra já prometida. Na verdade, a terra já foi prometida ao povo de Israel. Já tinha sido prometida ao povo de Israel. Só que esse povo, a geração foi passando. Aí vem a geração de quem? Vem a geração de Moisés, vem a geração de Caleb, vem a geração de Josué, que era muito amigo de Caleb. E o que acontece? Quando Deus coloca no coração de Moisés, mostra a terra e diz, aqui está a terra que eu darei ao meu povo. Ele diz assim, agora manda, envia aí uns espias. Porque quando Moisés envia um espia, ele tinha que enviar uns espias, por quê? Porque ele tinha que traçar um plano. Essa terra, ela não seria conquistada no sonho, nem dormindo à noite. Haveria guerra. Muita gente tinha que morrer, muita gente tinha que desaparecer, e eles tinham que tomar posse da terra de uma forma ou de outra. E naquele contexto, antigamente, era um contexto de guerra. Deus ia colocar força na mão de Moisés para adquirir aquela terra. Então tinha que ter todo um plano de guerra, todo um plano de estratégia. Então envia espiões para poder ver a terra. E eles veem o que é de melhor. Eles veem o que é de melhor. E trazem notícia. E olha, não é só notícia. A Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva. E era tão grande que tiveram que colocar sobre uma vara, um tronco de árvore, um galho de árvore, para pendurar, para trazer homens. E trouxeram galho, frutas enormes daquela terra, e chamaram aquela terra de Escol. Espero que não tenha sido a inspiração da cerveja, né? Da cerveja Escol que tem no Brasil. Mas não é porque a Escol no Brasil é com S-K-O, né? E essa Escol que a gente vê na Bíblia é com E, né? Então é diferente. Então o que é que a gente olha? A gente olha que Deus tem uma promessa, e a promessa ela é viva. A promessa existe. Não é apenas uma imaginação, não é apenas um plano no papel, é uma realidade. E hoje não é diferente, nós temos uma promessa do Senhor. A nossa promessa é o quê? Alcançar o céu, é alcançar a vida eterna, viver na vida eterna. Mas para isso, nós temos que estabelecer um plano, um propósito. E a guerra de hoje em dia, irmão, não é uma guerra contra alguém. A Bíblia diz que nós não temos que guerrear contra os irmãos, o inimigo. A nossa guerra é contra os principados e potestades. Essa não é uma guerra que você vence com espada, com revólver, com canhão, mas é uma guerra que você vence através da palavra de Deus e a fé em Deus. É constituída uma fé em Deus, manter a fé em Deus. É por isso que Jesus vem, depois de todas aquelas lutas que Jesus passou, ele vem e fala assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. A única forma que Jesus nos dá, a estratégia que Jesus nos dá, não é colocar um 38 na cintura, não é colocar granada nas costas, nada disso. Tenha bom ânimo.
você vai vencer o mundo, o sistema mundano. O que você tem que fazer é manter a sua fé, não deixar a sua fé escapar. Agora, para isso, você tem que ter um espírito diferente. Quando a gente fala de espírito, como se fala de espírito na Bíblia, as pessoas pensam assim: ah, eu recebi o Espírito de Deus. Parece que isso é tudo. Não precisa fazer mais nada. Ter um espírito é como se, deixa eu te trazer um exemplo bem claro para você. Ter um espírito, ter o Espírito de Deus, é o mesmo quando você gradua numa faculdade, ou numa escola técnica. É quando você se torna alguém com um diploma, uma patente, um title, sabe? Você tem um title, você tem um título, sabe? Você se formou. Você vê os médicos como se formam. Os médicos quando se formam, mas eles fazem um estágio antes. Agora, quando ele se forma, ele passa a ter, né, o registro dele, ele vai trabalhar nos hospitais e ali vai começar a trabalhar por conta própria. Ele vai começar a transmitir a experiência que ele teve na faculdade, o conhecimento que ele teve no colégio, o conhecimento que ele teve no estado, agora sozinho, no seu próprio consultório, nos seus próprios clientes, vai adquirir uma clientela, um monte de pessoas estarão na mão dele, vida e morte estará na mão dele. Por quê? Porque ele é médico, vai passar por tudo isso, ele vai ter que, não é só o nome, eu sou médico, e pronto, tudo se abre, tudo fica à disposição. Não! Ter o Espírito de Deus não é isso. Ter um espírito diferente, ter o Espírito de Deus, é uma questão, além de ter a consciência que tem, mas é questão de visão. De visão. Não basta apenas dizer assim: olha, você recebeu o Espírito de Deus, agora foi te dada a vida eterna. Acabou, pode fazer o que você quiser, você já tem vida eterna. Não! É uma questão de visão, é uma questão de mudança de concepção. As pessoas pensam que uma vez aceitaram a Jesus, tudo bem, pode, desce cara da gadaia, velho, faz tudo que tem errado. Não, e porque você no final você vai para o céu. Não, não é isso. Não é esse espírito que vai passar os olhos sobre todos os seus erros e te levar para o céu. Não, é uma questão de visão. Um espírito diferente, você precisa ter uma visão diferente. A única forma de sermos qualificados e termos a conclusão de sermos vistos com pessoas com um espírito diferente é quando as pessoas olham para a gente e dizem assim: essa pessoa mudou. Essa pessoa mudou. E aí as pessoas olham para a gente: gente, mas o que aconteceu contigo? Foi uma metamorfose. O seu rosto mudou, o seu comportamento mudou. Você era assim, agora você está assado. Você era assado, agora você está assim. Eu não sei. Elas começam a fazer a comparação do que era torto para o que é certo. Sempre. Às vezes, né, as vão até te intitular, vão te chamar de alguém: agora você está louco, ou agora vai estar dando dinheiro para pastor, agora você é pastor. Essas coisas que a gente ouve por aí é porque há um contraste muito grande, há um choque muito grande de espírito, há um choque de Espírito de Deus, há um choque de visão, sabe? Ter um espírito é questão de visão, não é apenas chegar e achar que eu já tenho e acabou. Não é assim. Quando Deus te separa para fazer algo no reino de Deus, não basta apenas colocar. Quando Jesus encontrou com João Batista, com João no lago para ser batizado, ele chega perto de João fala assim, ele falou assim: agora, João, me batiza. Nas minhas palavras, tá? Nas minhas palavras, portuguesadas, me batiza. Aí João fala: que isso? Por que não é meu filho? Como é que eu posso te batizar? Eu não sei que tem que batizar. Aí Jesus fala: cala a boca. Somente faça. Porque para que a vontade de Deus aconteça. Esse é o mandato de Deus, não tem jeito. Ele está dizendo para João: João, abre o olho. Existe um sistema do meu Pai, precisa cumprir. Não entra nessa visão mínima de ser humano, porque não é essa visão que você tem que andar, João. É na visão do Espírito. Tudo precisa acontecer. Tudo precisa ser feito. Não é diferente comigo e contigo. Não é. Esse povo no Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito que nós tínhamos. O que nós temos, que nós temos. Por quê? Hoje, o Espírito de Deus habita em nós. O que nós precisamos fazer é o que diz lá em Romanos. Acho que é Romanos 12, se não me engano. Que a gente não pode se conformar com as coisas desse mundo. Mas nós temos que transformar pelo poder da nosso entendimento. Nosso entendimento. Existe uma promessa. Deus já mostrou uma terra para nós.
E a terra existe. Agora nós temos que lutar para conquistar essa terra. Qual é a luta de hoje? É a luta interna. A pior coisa que nós temos, a pior luta que nós temos, não são aqueles que nos odeiam. Porque aqueles que nos odeiam, a gente elimina eles. Ó, não dá tiro neles, claro que não, né? Mas a gente larga de mão. Por falar em tiro, deixa eu contar para você um testemunho. Eu já contei aqui para alguém, aqui na igreja, mas vou contar de novo, porque tem muita gente nova. É bom a gente ver isso, porque tem gente que é muito fleumático, sanguíneo. Quer pular logo no pescoço e puxar a jugular assim, matar, né? Tem gente que, mesmo sendo crente, acha que isso é virtude, mas não é não. Eu estava escutando um programa de rádio, o Gilberto está aqui. O Gilberto vai para o Brasil agora, vai para o Rio de Janeiro, e ele sabe disso que lá no Brasil, no Rio, eu ouço uma rádio chamada 93 FM, uma rádio evangélica, e eles têm debate, todo dia tem debate, segunda a sexta tem debate. Eles trazem um tema e os pastores ficam debatendo sobre aquele tema. E é bom, todo mundo cresce. Já passei isso para a Denise, quando eles estavam junto conosco, já passei com outras pessoas. Que tem crescimento. Eles não falam de igreja, mas falam de palavra. Não tem denominação. Ali tem assembleiano, batista, adventista não, mas bom, enfim, tem igrejas diferentes. Denominações, mas a palavra é só palavra e cresce. 93 FM Gospel. É só colocar no computador todo dia. Cresce. Se você escutar, você vai chegar à conclusão do que eu estou dizendo para você. Vocês crescem. Todo mundo cresce. É bom ouvir. É um ensinamento. Aí, estavam falando sobre mudança de vida, mudança de caráter, bênção de Deus. E papapá. Aí uma irmãzinha ligou e falou assim, olha, eu quero dar meu testemunho. E aí tem um testemunho, você tem que ter cuidado, viu, irmão? Você tem que conhecer um pouquinho, né? Tem uns que a gente arrisca, né? Senhor, entregue meu corpo nas suas mãos, porque a gente já escutou testemunho aqui que, pelo amor de Deus, eu não sabia onde botar minha cara. Se era no sapato ou debaixo do sapato. Mas é aquele negócio, uma vez vocês têm um microfone, né? Você confia, né? Mas às vezes as pessoas se descontrolam. Mas veja bem, ela chegou e falou assim, eu tinha uma vizinha que ela me perturbava demais. Olha como eu orei para essa vizinha. Como eu orei para Deus mudar ela, mas ela me apurrinhava demais. Olha, foram épocas, meses, anos orando e jejuando por essa menina. Mas um dia Deus me deu a graça. Eu sou muito feliz por isso. Me encontrei lá na rua, arrebentei ela. Quebrei ela no pau. Nunca mais ela me apurrinhou. Graça que Jesus deu. Claro que não foi Jesus. Ali foi carne pura, o cão que pegou ela e jogou o sangue dela. Gente, eu estou contando para vocês, porque a mulher contou. Eu não me lembro mais o nome, mas foi na rádio. E eu estava escutando aqui na América. Imagina o Brasil, quantas pessoas não ouviram aquilo. E pastores, né? E eu fiquei rindo tanto que depois, já acabou. Foi lá no finalzinho do debate. Acho que os pastores não deram nem a opinião deles, porque não tinha opinião para dar. Ela quebrou a mulher da tua casa. E diz que Deus ajudou ela. Você entendeu? Você entendeu? Então são essas coisas que às vezes a gente tem o Espírito de Deus, mas a gente não tem a visão do Espírito. Esse povo viu que tudo era maravilhoso, esse povo viu que tudo era ótimo, mas não teve visão. E aí fica, mas não vai dar, tem gigante, mas é difícil, eu não vou conseguir. Ei, irmão, deixa eu dar uma coisa para você. Eu entendo que você, assim como eu, porque ninguém veio de lá, tem o que, papel? Ali, ó. Achou? Ninguém veio de lá para cá para poder ter uma vida assim, de ficar tranquilo, né? Mas veja bem, Deus permitiu você chegar aqui para você fazer um propósito. Nós não estamos aqui sem propósito. Se o seu propósito é pessoal, é de você para você, olha, sendo filho de Deus, eu sinto vergonha de você. Se você pensa de usar a Deus para crescer materialmente, eu sinto vergonha de você. Porque você vai morrer, vai ficar tudo aí. E o pior é que Deus vai dizer para você o seguinte, olha aí, eu proporcionei condições
condições para você adquirir o que você queria e ainda assim alcançar essa, entre outras almas. E você preferiu você. E agora você não trouxe nada para cá. E aquilo que eu mais esperei investir em você, vai ter muita gente chegando diante de Deus com mão vazia. E meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai adquirir, não estou dizendo que não é falta de salvação, mas você vai receber aquilo que você trouxer na mão de Deus. Você pode gozar da melhor facilidade possível. Você pode ter um iate maravilhoso se você tiver. Você pode ter prédios se você tiver. Tudo é maravilhoso, mas vai chegar numa hora em que teu corpo vai enfraquecer, e que a doença vai, porque todo mundo é igual. Se você for 100% saudável na sua velhice, um dia você deita para dormir, o coração não funciona, você parte. Mas você vai partir, eu vou partir, anyway. Pobre ou rico, feio ou não, branco ou preto, nós vamos partir. E a pergunta do Senhor, o que vai vir nas suas mãos? Os seus bens? O seu dinheiro? Eu sinto muito, a maior dor do ser humano não vai ser a dor que a gente passa na terra. Nós lemos aqui, semana passada, que o próprio Jesus disse para o povo, vocês não sentiram, não tiveram ainda que passar pela dor da luta, usando o seu próprio sangue e a sua própria vida. Vocês não tiveram que lutar contra o pecado com a sua vida, mas ele lutou por nós. Sabe? Irmão, você está dentro de uma igreja, eu sou um pastor, eu não posso falar de uma outra coisa do que aquilo que vai vir do Senhor, porque o que você já tem, você já está vendo. Eu não preciso falar das coisas de hoje, eu preciso falar das coisas que vão acontecer. Por quê? Porque nós estamos falando de fé. E o que é fé? As coisas que nós não vemos, não conhecemos, são coisas que nós não temos controle. Ou você tem certeza da sua salvação, você já está com o pé dentro da casa? Não. A salvação você sabe que tem, mas você tem um caminho a perseguir, a prosseguir. Você entendeu? Existe um processo, existe uma luta, isso é uma guerra que você vai entrar, que eu vou entrar, é uma guerra que nós temos que travar para vencer o território. Nós precisamos chegar no ponto, é o que Paulo diz, olha, eu estou certo do que eu faço, porque eu estou prosseguindo para o alvo. Esse é o reto, esse é o certo. Mas sempre no meio, ou no decorrer da nossa vida, existe sempre dois espíritos. O espírito da maioria e o espírito de Deus. A maioria diz assim, você chega na igreja, você chega cheio de vontade de dizer que nós temos que falar de reino de Deus, tá? Temos que falar de reino de Deus. A gente chega na igreja cheio de vontade de fazer as coisas, para poder ajudar. Aí tem gente que fala assim, já fiz isso tudo, não dá certo não. Não funciona não, o povo aqui é muito ruim, o povo aqui é difícil. O coração está cheio de vontade de fazer. Aí o que você faz? Você vive no mesmo, bebe a mesma água do espírito da maioria. A maioria não quer. Tem um mas, um porém. Já fiz tudo, mas porém não deu certo. Já fiz tudo, mas porém ninguém participou. Eu já fiz tudo, mas porém ninguém ajudou. Eu fiz tudo, mas porém ninguém veio. É assim. Mas o Espírito de Deus diz que continue. Porque você não faz pela quantidade. Você faz por um único Deus, que é dono de todas as coisas. O que nos recompensa não é o grupo. É por isso que eu digo, tem pastores que vivem porque está sempre debaixo dessas luzes. Eu disse aqui na quarta-feira, se eu tivesse pastores para pregar os domingos, e se nós tivéssemos um almoço todo domingo, eu ia para a cozinha, porque eu gosto de cozinhar. Eu só subiria aqui para pregar no dia que eu ia pregar. O resto, eu ia lá embaixo fazer comida. Mas pergunta se alguém quer ficar lá embaixo fazendo comida. Ninguém quer, as mulheres não ficam bonitas. Os homens estão cansados. Fazer comida para quê? Todo mundo vai comer, eu vou ficar aqui. Você não está cozinhando para as pessoas. Você está cozinhando para Deus. Quando você vivia na turma do tabernáculo, quando as tribos se locomoviam, eles comiam onde? Comia terra? Comia cocô de cavalo? Comia calango? Não, as pessoas se reuniam para fazer comida. As pessoas se reuniam para alimentar. Ou você pensa que no deserto ia no supermercado comprar alguma coisa feita?
algum McDonald's da vida. Não, eles se reuniam, comiam juntos, trabalhavam juntos. Também é obra de Deus fazer comida. Também é ganhar alma. Porque vem aquele que chega aqui, novato, ainda não entregou a vida a Deus, vai lá para baixo, senta no meio da comunhão, se sente em casa, na próxima semana ele volta. Você até pensa que ele volta para comer, mas não. Ele está comendo do céu, daqui a pouco ele está com a mão levantada, está servindo da mesma forma na casa do Senhor. Por quê? Porque um dia ele foi bem tratado, ele foi bem cuidado. Essa é a nossa guerra do dia a dia. Nós temos que vencer esse contexto do espírito da maioria que não quer. Sempre a maioria não quer. É a minoria que quer. E às vezes a gente sente peso, porque é muita gente pendurada na aba do chapéu, puxando para baixo. E aí para conseguir a terra custa muito. Você pede alguma coisa da pessoa, a pessoa enrola para fazer, enrola. Gente, pelo amor de Deus! Aonde você dorme? Quanto tempo você trabalha? Tem gente que parece que trabalha 24, não dorme, não tem um tempinho. Hoje em dia a gente vive com o telefone na mão que faz tudo. Sabe por que você recebe mensagem no grupo da igreja 5 e pouca da manhã? É porque eu estou descendo para DLE 5 e 15 da manhã. Eu faço os cartazes que eu tenho que fazer e mando. Eu digo, eu vou me desculpar a hora que eu estou mandando, mas é a única hora que eu tenho, porque no meio do caminho não dá para me fazer. Lá no trabalho eu posso parar, porque eu vou roubar do meu patrão para fazer as coisas para a igreja. Não, cada hora do seu senhor, não é verdade? Se ela é minha senhora na hora da eu vou trabalhar para ela. Tem que ser digna, acho que eu tenho que ser digna. Mas no carro, eu vou fazendo lá os cartazes, vou enviando para o grupo. Às vezes, é ficha de aniversariante, faz 6 e 15 da manhã, por quê? Eu estou no carro, eu estou na carona da Cid, ela está dirigindo, estou lá. Estou mandando. Sabe por quê, irmão? Por que esperar, irmão? Por que esperar se eu posso fazer, estou disponível? Não, eu vou deixar para o fim da tarde. Fim da tarde você não faz. Fim da tarde entrou 300 ligações. Fim da tarde tem 300 coisas para fazer em casa. Sabe? Uma mensagem no telefone, irmão, salva vidas, você sabia? Salva vida. Eu já contei um testemunho aqui dos irmãos aqui, que a gente estava lá em Bridgeport, os pastores se reuniam toda segunda-feira das igrejas. Nós tínhamos aqui acho que 12, 13 igrejas, e mais 17 no Brasil, mas aqui se reunia todos os pastores tinham para a igreja central na segunda-feira de manhã para ter reunião com o bispo, aquelas coisas todas, pastoral, e orar junto. E aí um dia um irmão demoniou lá na casa dele. Eu não sei, eu não estava nesse dia. Endemoniou. Eu só escutei depois os pastores contando. Ligaram para ele, pastor da igreja, o fulano está aqui endemoniado, pendurado lá em cima da janela do prédio. Vai se jogar. Ele está querendo se suicidar. Quer dizer, o diabo está querendo empurrar ele. E andava lá na igreja, andava assim, sabe? Vinha esporadicamente, mas não era membro da igreja. Eu não conheço quem é a pessoa. No que ele vai se jogar, o telefone dele toca. Sabe? O telefone toca. Estou contando a história para vocês que meu pastor me contou. E eu não desacredito no meu pastor. O telefone toca. E ele atende o celular. Não sei por que atendeu, porque uma pessoa com uma cabeça dessa já está com a cabeça bem congestionada. Quando ele abre o telefone, que não era daquele que abria assim, é o Nokia, né? Era o Nokia, né? Nokia, né? Aquele que abria assim, que falava assim, tinha um radinho. Quando ele abre assim, estava escrito Espírito Santo. Ele gravou a tela e trouxe para o pastor. Ele marcou a tela. Naquela hora que apareceu o Espírito Santo, mais nada, eu não sei se era o banco do Espírito Santo estava atrás dele. Tinha um banco, né? Eu não sei, irmão. Eu acredito que foi Deus. Naquela hora, deu um estalo na cabeça dele. Diz que o coração dele se redimiu, ele baixou a cabeça e desceu e não se suicidou. Sabe, irmão, tem coisas que a gente não explica. Até aqui ele andou com o espírito da maioria. Mas na hora do telefone, o que parece? O simples telefone. Porque eu acho que tem gente que pensa que o céu vai abrir para elas e vai aparecer algo sobrenatural para elas poderem crer em Deus. Não vai acontecer. Pode acontecer? Pode, mas não vai. As coisas
coisas vão aparecer naturalmente. Deus usa pessoas, Deus usa objeto, Deus usa as coisas simples para poder chegar até a você. Porque às vezes, se Ele abrir o mar, se Ele abrir o céu, o mundo espiritual, você não vai entender. Porque você está esperando o anjo de asas, branco, reluzente. A glória não vai acontecer. Deus usa pessoas, como você, como eu, para que a gente possa ser tocado pelas pessoas naturalmente. Isso chama-se espírito diferenciado. Espírito que não é o espírito da maioria, porque a maioria diz assim, não vai acontecer, vai se matar, não presta para nada, não tem jeito, é o fim, não merece. Essa é a maioria, esse é o espírito da maioria. Você vê, dizem os historiadores, eu não estava lá para contar, que mais ou menos saíram 2.000 homens, macho. Esse grupo que estava aqui, em números, 2.000 homens, aí você põe mulheres, você põe filhos, olha quantas pessoas tinham ali. Mas vamos calcular 2.000 homens. Para 2.000 homens só tinha um homem, um espírito diferente. Que fração é essa? 2 milhões, quer dizer, 2 milhões para uma pessoa só. Às vezes acontece. Às vezes, as pessoas que te cercam não têm a visão que você tem que ter do Espírito Santo. Não tem um Espírito, mas não tem a visão. Às vezes elas são contra você, parece que você virou José do Egito. Parece que pai, mãe, irmãs, filhos, filhas, cachorrinho, periquito, pardal, todo mundo não tem a visão que você tem. Não consegue ter. Por quê? Porque eles vivem no mais, eles vivem no porém. Vivem no porém. Porque não querem. Não querem permitir que a visão do Espírito seja uma visão diferente. Passar a olhar, não é filosofia, nós estamos falando de um Deus que é real. Esse Deus tinha prometido a esse grupo, eu vou lhe dar a terra que eu prometi aos teus pais. Mas o que acontece? Eles veem o resultado, a maioria sente o resultado, desfruta o resultado, mas a maioria volta e fala assim, nós não vamos possuí-la, porque são terras de gigantes. Os filhos são gigantes. Ali está o povo mais forte do que nós. Irmãos, tem gente que sabe que Deus opera, mas ele não faz um esforço para acreditar nas promessas de Deus. Eles não fazem um esforço. Sabe por quê? Porque eles não veem. Eles precisam ver cacho de uva gigantesco. Eles precisam ver pêssegos monstruosos para poder acreditar. O homem é muito fiel. O ser humano, é por isso que o ser humano está sempre buscando milagre. Para crer em Deus tem que ter milagre. Lembra de Dídimo? Lembra de Tomé? Lembra de Tomé? Que ele falou assim, enfia aqui a mão, meu filho. Enfiou a mão. Viu que os buracos são meus? Sabe que agora eu sou Jesus? Ei, Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Tem gente incrédula demais dentro da igreja. Não estou dizendo da nossa, estou dizendo da igreja em si. Em tese, em grupo. Demais. Segue por uma meia filosofia, uma meia verdade, não inteira, não absoluta. Deus é a verdade absoluta. Acontece, faz. Sabe por que você não morreu hoje? Porque Deus existe na tua vida. Sabe por que você vai comer daqui a pouco? Porque existe Deus na sua vida. Sabe por que você alcançou o que você alcançou? Porque existe Deus na sua vida. Sabe por que você está me ouvindo? Porque existe Deus na sua vida. Sabe por que Deus está falando com você hoje? Porque Ele te ama e existe na tua vida. Ele está te preparando para o dia de amanhã. Ele está abrindo os seus olhos, porque as promessas estão sendo dadas. Agora você não pode viver com o espírito da maioria. Você tem que viver com o seu próprio espírito, da visão do Espírito de Deus. Porque senão você não alcança a terra. Quantos aqui já passaram por situações das pessoas dizer para você, você não vai conseguir, é difícil, você não vai conseguir, é difícil, você não vai conseguir porque os outros não conseguiram, você não vai conseguir, não vai conseguir. E o que aconteceu? Você foi e conseguiu. Ah, porque você é especial? Não, porque Deus é contigo. Ah, mas Deus não era com os outros, talvez não tiveram a visão do Espírito. Talvez o Espírito dele não fosse um Espírito diferente. É isso que a gente tem que ter. 2 milhões é muita gente. Imagina você morar numa vila que só tem fofoqueira. Uma vila de casa, com 10, 20 casas. Agora imagina 2 milhões de fofoqueiros. Não, e só vi um levantar assim, não, se ele prometeu.
aos nossos pais, nós vamos alcançar essa. Irmão, é muita língua para você vencer. Não é verdade? Claro que é. Claro que é. Por quê? Porque senão não dá. Eu passei por momentos na minha vida ministerial, que parecia que se eu saísse da onde eu estava, eu não tinha vida. É porque tem umas denominações, irmão, deixa eu explicar para vocês. Tem umas denominações que se você sair, eles até te queimam na cidade. Tem coisas que a gente não fala, mas é verdade. Se você sair da denominação, ela vai te queimar na cidade. Ela vai degredir o seu ministério. Até você não ser a pessoa bem naquela área. Você tem que se transferir para uma área bem longe, onde ninguém te conheça. São coisas que a gente não fala, mas acontecem no nosso meio. Mas só que por isso que eu cheguei à conclusão que eu não estou aqui para servir a denominação. Denominação não existe no céu. Não existe. É homem puro, raça pura, ser humano. Mas Deus existe. O amor às almas existe. A preocupação de Jesus é com a alma das pessoas. Então o que eu tenho que fazer? Jesus não formou igrejas com nomes. Jesus formou a igreja. E nós temos que parar com esse negócio de costumes e voltar para o verdadeiro evangelho, que é o ganhar almas. É ganhar almas, sabe? E depois consolidar as almas. O que faz uma pessoa mudar de caráter e de vida não é a pressão da igreja. A igreja, quando ela oprime as pessoas a se vestir de tal maneira, a falar de tal maneira, isso é lei interna. Isso é lei interna. As pessoas não deixam porque quer, deixam porque são obrigadas. Com Jesus ele não obriga, ele muda pela consciência. Olha, Romanos 12, aqui, ó. Você tem que mudar aqui, ó. Você não vai pecar mais porque você não quer pecar. Não é porque a sua igreja proíbe. Você não vai beber mais, não é porque você não quer, porque você entendeu. Em Cristo Jesus você não vai fazer mais. Você entendeu, mas não é porque a igreja te proíbe. Porque se você não faz porque a igreja te proíbe, você está preso a alguma coisa. E nós não somos presos, nós somos livres. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Aí Jesus perdoa, liberta aqui, a pessoa entra debaixo de um outro jugo. Por quê? Falta de conhecimento. É aqui, ó, que eu preciso mudar. Você quer saber como tem que se comportar com Jesus? Lê Bíblia. Você quer saber como agir com Jesus? Lê Bíblia. Está aqui o manual, está aqui exposto para todo mundo. É a forma. É isso que a gente faz na nossa igreja. É viver retamente com Jesus. Por quê? Porque é a forma da gente caminhar. Por quê? Porque senão a gente não tem visão do Espírito. Não tem visão do Espírito. E a maioria sempre vai levar você e eu para o lado ruim. Lembra? Imagine o posicionamento. Imagine aí onde você está por enquanto eu dou um pouquinho de água. Quando Maria teve que falar para as amigas que estava grávida do Espírito Santo. Pensa, depois você me diz. Você imaginou hoje uma moça bonita, recatada, aquelas moças que vivem em família, aparece grávida no meio da sociedade, e ela dizia assim, imagine bem, irmão, imagine na sua mente carnal como a minha. Porque nós somos carnais, não é verdade? Nós estamos aqui ainda, existe a carne e o Espírito, não é verdade? Agora imagine a moça chegar assim, eu estou grávida do Espírito Santo. Meu Deus. Primeira coisa que tem que fazer é levar ela para o psicólogo. Segunda, vai fazer um exame genital, para ver se não teve ato sexual. Agora eu fico imaginando, imagine fazer o exame e não ter nada. Aí vai dizer que ela está com mioma. Que nunca é verdade. Nunca é verdade. Vai ser sempre uma mentira na cabeça da maioria. É verdade? Maria teve que assumir muita coisa, irmão. Muita coisa. Para poder cumprir o chamado. Maria não teve irmãs nem porém. Porque ela cumpriu aquilo que tinha que cumprir. E o que aconteceu? Chegou. Nós estamos vivendo o Natal, irmão. É o nascimento de Cristo. Olha o discernimento, olha a visão dessa mulher. Olha a visão dela de espírito.
Senhor determinou para nós. Mas a gente ouve, ó, o espírito da maioria. Não. Acontece. Não pode. Não vai. Não é assim. Caleb não olhou para o que a maioria disse. Espírito diferente. Ele olhou para as promessas do Senhor. O que falta em você e em mim? O que falta em nós? Nós já temos a promessa. A promessa foi estabelecida. Nesse tempo, esse povo não tinha experiência com a palavra de Deus que nós temos. É por isso que nós pregamos sobre a Hebreus 11, uma nuvem de testemunha. Irmãos, nós temos uma nuvem de testemunha que cumpriram e passaram maus momentos, mas eles tiveram um espírito diferente. Eles fitaram seus olhos em Cristo, em Deus, e cumpriram tudo aquilo que eles tinham que cumprir. Imagine Raabe, uma prostituta, uma mulher totalmente desprezada pela sociedade, porque vivia de mão em mão, né? Abrigar os espias do Senhor. Imagine, o que levou essa mulher a esconder aqueles homens? Para quê? Lá em cima do muro. Para quê? Ela era prostituta, ela queria mandar que um homem entrasse. Mas ela escondeu os espias. E sabe qual foi a promessa do Senhor? Ela teve espírito diferente, irmão. Mesmo sendo uma prostituta, a gente tem que ter muito cuidado com o que pensar das pessoas. Porque às vezes as pessoas estão no caminho errado, mas elas não são erradas. Elas estão no caminho errado. Sabe? A gente tem muito, porque quando Deus faz milagre na vida dele, quando Deus entra, aquilo tudo muda. E muda e faz uma diferença muito grande. Porque quantos nós sabemos de pessoas que tiveram um passado tão marcante por ruim, mas um dia Deus entrou, mudou tudo. E elas hoje são homens e mulheres de Deus na presença do Senhor. Fazem a diferença, têm visão espiritual diferente, têm um espírito diferente. Por quê? Porque entenderam, mudaram aqui, ó. O que difere ter visão de Deus não é o que você faz, porque você pode até fazer coisas boas, mas o coração não tem a visão de Deus. Tem pessoas que às vezes dentro da igreja fazem um monte de coisa. Amém. Mas o coração não está ligado ao reino de Deus. Apenas cumpre tabela. Por quê? Não sei. Vontade. Por ter afeição, por ter amizade na igreja. Andar com Jesus não quer dizer que você está em Jesus. Esse é o problema. Você tem que estar em Jesus. Você precisa viver Jesus. Você precisa sentir Jesus. Sabe? Uma questão de vivência. É uma questão de vivência. A certeza na vida de Caleb não é porque Caleb era um homem, até mesmo porque nem líder ele era. Até mesmo porque ele não tinha nem promessa de substituir Moisés, porque a promessa foi para Josué. Josué substituiu Moisés, o grande ídolo, o grande líder, assim, o grande líder. Não, é porque ele tinha a visão. A visão. Sabe o que acontece no nosso lar? Porque muitos dos nossos filhos desandam da presença do Senhor, é porque a gente fala muito dos outros, mas fala pouco de Deus. Na mesa, a gente comenta muita coisa, e de Deus a gente comenta pouco. A nossa visão é a visão da maioria, e não a visão do espírito diferente. Quantas famílias já viram que deixaram de sentar na mesa para falar de Deus? Sabe o que eles são hoje em dia? Aquilo que você foi que passou para eles. Filho é resultado. Filho é a linha lá embaixo, depois da soma. Tudo que você somou, aparece embaixo. Hoje você ora. Hoje você jejua por um defeito que foi seu. Não deles. Eles foram formados. Você permitiu o erro acontecer e agora cresceu demais. É difícil controlar. Deus faz. Mas se você pudesse voltar ao passado, você deveria ter consertado lá atrás a soma dos números.
Porque mulher fica com mulher. Né? Filha agarra muito com a mãe. Tem filha que agarra com o pai. Mas geralmente, por ser mulher, com quem que ela vai se agarrar? Vai da mãe. Né? E o filho olha mais para o pai. Mas Síria sempre foi disso. Ela pode ter opiniões, mas não, Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Tem gente que fala muito cenário. Nós temos que fazer culto no lar, nós temos que orar no lar, nós temos que jejuar no lar. Eu vejo muito disso, muito disso. Mas eu só vejo no final o resultado dos filhos. Os frutos é que me dizem se tudo está funcionando bem. Olha, não é? A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, se o filho é tudo aquilo que eles mandam os outros fazer, é porque eles fazem. Agora, se eles mandam fazer aquele negócio, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É porque em casa não funcionou, não funciona. Claro que não. Ah, mas como é que eu posso dizer isso? Você pode dizer isso porque eu já passei pelas minhas fases. Até os 30 anos eu tenho a minha fase com a minha filha. Daqui até os 50 dela, não sei, eu vou ver ainda. Eu vou ter que viver com ela. Mas eu só posso falar da experiência que eu passei. Às vezes a gente faz até esse comentário na frente de filhos que não devíamos. Porque senão a gente mostra o espírito da maioria. No caso, deveríamos mostrar o espírito da diferença. Eles são, mas nós não somos. Eles fazem, mas nós não fazemos. Eles fizeram, mas vocês não precisam fazer. Eu me lembro de um comentário agora, um documentário sobre família, em que a mãe foi corrigir a filha na frente do psicólogo. Ah, mas todo mundo está fazendo. E a mãe virou, a psicóloga virou para a criança e falou assim, mas se todo mundo der um tiro na cabeça, você também vai dar um tiro na cabeça? Porque é moda? Ah, não, aí não, para todas as coisas não. Você não vive de moda, você vive de ensinamento. É referência. Aí o que aconteceu? Justamente isso. A gente foge do espírito, da diferença, e entramos no espírito da maioria. Foi por isso que Caleb conquistou a terra como foi prometida. Porque não tem mas nem porém. A gente tem que ter visão, irmão. É visão. E outra coisa, a gente tem que ter visão e determinação. Que quando colocar você sobre alguma coisa, é porque a pessoa que colocou você sobre alguma coisa, ele sabe que você tem potencial para exercer. Se Deus colocou você sobre algum posicionamento na igreja, no reino dele, é porque Deus sabe que mesmo que você não conheça, você tem potencial em Deus de fazer aquilo e vai fazer melhor. Olha o exemplo de Jesus. O que Jesus disse? Ei, milagres maiores do que eu fiz, vocês farão. Às vezes a gente fica só se inspirando nos milagres de Jesus. Mas ele diz, olha, maiores vocês farão do que eu fiz. O próprio Jesus diz isso por quê? Posicionamento, visão diferente. Irmãos, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa e nós vamos conquistar essa promessa. A maior promessa já foi decretada por Cristo Jesus. Olha, não pensa que a riqueza não tem por mais que você encontre milhões de pastores vivendo a prosperidade financeira, não é essa a prosperidade que Deus preparou para o seu povo. É uma prosperidade integral. Integral. Porque a palavra de Deus diz lá no Deuteronômio, se vocês guardarem os meus mandamentos e vivê-los aonde vocês colocar a planta do pé de vocês serão beneficiados, bem-sucedidos. Essa é a prosperidade de Deus. Então, querido, olha, entre fazer e ter, é melhor ser. Porque no reino de Deus é ser, não ter. No reino de Deus não é porque você tem mais e você é melhor do que os que têm menos. No reino de Deus é ser para ser mais no reino de Deus. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço isso, e depois eu faço isso. Até que Deus levante o outro para fazer isso, eu faço aquilo. E nós vamos crescer. Eu disse na quarta-feira, irmãos, reino de Deus é para todo mundo fazer, todo mundo participar, para todo mundo ter alegria e dizer assim, poxa, eu contribuí naquilo.
Eu contribuí naquela vida. Eu tenho a minha parte naquela vida porque eu ajudei a alcançar aquela. Reino de Deus é isso. Era muito fácil Deus chegar aqui, botar todo mundo aqui dentro das outras igrejas, entupir, levar o povo para o céu. Ele não quer. Nós pecamos, nós quebramos regra, nós quebramos aliança, nós fizemos tudo que é errado através de Adão. Tudo errado. Agora nós temos que conquistar. A promessa já foi determinada, a terra já foi remarcada. Agora nós temos que conquistar. Qual é a forma de conquistar? Tendo um espírito diferente em Jesus. É caminharmos em Jesus. Graças a Deus que hoje em dia nós estamos tendo igrejas que estão pregando a verdadeira palavra de Deus e não vivendo de emocional. Existe igreja vivendo de emocional, barulho, choro, grito, roda, voa, sobe, desce, e no dia seguinte as pessoas estão enganando, passando cheque sem fundo, metendo a língua nos outros, falando mal de todo mundo. É a mesma coisa, fantasiado de crente, é a mesma coisa, não mudam. Não mudam. Mas graças a Deus, Deus está levantando igrejas que prezam a palavra de Deus, que pregam a verdade, que bate no pecado, que muda caráter, que muda a falácia e começa o povo a adquirir vitória em Cristo Jesus, porque a única forma de mudar a nossa vida é estreitando o caminho que a gente corre. É a única forma. É claro assim, objetivo. Pum! Palavra de Deus é aquela que vem na cara e faz assim, ó, pum, acorda! É hora de mudar. A palavra de Deus chama-se mudança. Era caminho errado, agora caminho certo. Era caminho torto, agora o meio estreito. Era caminho escuro, agora caminho de vida. Com Jesus é assim. É claro, reto e objetivo. Não tem outro caminho, não tem falácias. Sabe, não tem, sabe, é reto, é estreito. O negócio é estreito. É chegar e falar mesmo, mudar e acabou. É desse jeito, vocês não vão alcançar a terra se vocês não querem. Nós não vamos alcançar a terra se nós não queremos. Mas a terra já foi determinada, a vitória já foi determinada. O que nós temos que fazer é seguir o caminho reto, ter um espírito visionário, olhar e dizer assim, eu quero alcançar todos os limites que Deus me permitir e vencer e alcançar e crescer em Cristo Jesus. Essa que é a visão. Essa que é a visão. Porque você e eu, nós somos assim na nossa vida. A gente quer aprender isso e aquilo, se formar nisso, naquilo, para ganhar o quê? Money, lajão, plata, dinheiro, o que queres, tudo você quer ganhar. E no reino de Deus? Não, eu só vou na igreja, é por isso que eu digo, tem muitos brasileiros. Eu disse muito bem, que eu os conheço, muitos deles, Aldair também conhece. Os brasileiros, não vou mencionar nome, mas ele já vai identificar. Que saem da igreja brasileira, vão para a igreja americana. Alguns falam, não, estou indo porque meus filhos querem falar inglês. Pois é, atiram o inglês do filho, quando vai para o Brasil vira um gringo. Aí mãe não fala com ele, pai não fala com ele, avô não fala com ele, porque eles não falam. Coitados dos crianças. É o que eles são, é o que eles recebem. Né? Aí vão para a igreja americana, chegam na igreja americana, não fazem nada. Porque encontra tudo pronto, tudo mastigado. Chega lá, o louvor é uma maravilha, as luzes são uma maravilha, acabou o culto, vai embora, acabou, é só isso. Isso não é reino de Deus. Eles fazem reino de Deus porque eles trabalham para fazer tudo aquilo. Você e eu não. A gente só chega lá e aproveita. Casa do Senhor não é para isso. Reino de Deus não é para aproveitar, é para trabalhar. É fazer acontecer. É plantar, é semear e depois colher. Abre a Bíblia. Vê aí os exemplos da Bíblia. Quem é que ficou na aba do chapéu? Ninguém. Ninguém ficou na aba do chapéu. Todo mundo trabalhou, levantou os discípulos. Hoje em dia a gente encontra, o que eu falei, de 100, 90% é o peso do chapéu. 10% é o que veste o chapéu. Aí o que acontece? Para chegar na terra, irmão, 2 milhões, só uma televisão. Você entendeu? Só uma televisão. Então não é por aí. Não é desse jeito. Fique firme. Fique forte. Fique reto. Fique estreito em Deus. E espera que Deus vai te colocar exatamente na terra prometida, porque já é sua, já é nossa. Amém? Levante a sua mão junto comigo e diz assim, eu vou entrar de coração nessa terra prometida. Senhor, abre os meus olhos, apura o meu espírito, ensina-me a ver a visão do reino em nome de Jesus.
vida de vocês.